Para a Gestalt terapia, trabalhar com a autoestima significa ampliação de awareness. O que é ampliação de awareness? É ajudar a pessoa a saber o que ela sente, a saber o que ela faz, a saber o que ela quer, tá? A saber o que ela sente corporalmente dentro das situações. Então, o nosso trabalho é um trabalho de ajudar a pessoa a desenvolver uma atitude para estar aware, que a gente diz, né? E que a pessoa preste atenção no que ela está fazendo, preste atenção no que ela está querendo, preste atenção no que ela está sentindo. Então, no início, a pessoa costuma reclamar e dizer assim, mas isso é tão artificial, eu estou dentro das situações, prestando atenção assim, poxa, o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo aqui, é tão esquisito. Mas dentro de pouco tempo a pessoa começa a automatizar essa forma, que é a forma congruente. Então, o objetivo todo da terapia e tudo que nós fazemos, de técnicas que nós usamos, do trabalho com o cliente, é ajudá-lo a ampliar a sua awareness, ajudá-lo a buscar essa congruência. O tempo todo nós estamos ajudando a pessoa a se conhecer melhor e, se conhecendo melhor, fazer escolhas mais congruentes com ela. E a autoestima é o que vem depois disso. Então, uma pessoa com autoestima elevada é uma pessoa que sabe o que sente, que sabe o que sente, que sabe o que faz as escolhas com uma clareza do que ela está experimentando naquele momento. Então, eu às vezes costumo dizer para o cliente vai dizer para mim assim, não, mas se eu fizer isso, vão deixar de gostar de mim. Eu vou dizer, mas você continua bem com isso? A pessoa, não. Eu digo, sim, então você quer ser mais amado ou você quer ser feliz? Ou você acredita mesmo que isso é amor? Então, eu vou fazendo perguntas para o cliente, eu vou ajudando esse cliente a prestar atenção em quão congruente ele é nas situações. E a autoestima é o resultado disso. Como eu tinha já dito no outro momento, a autoestima é aquele sentimento que faz com que a pessoa acredite que ela pode correr riscos. Obviamente, né, correr riscos medidos por ela, né? Não é correr risco sendo suicida, isso não é autoestima, né? Que eu posso fazer coisas novas, fazer coisas desconhecidas, porque se der errado eu vou ser capaz de sobreviver a isso, eu vou ser capaz de começar de novo. Então, o que a gente está buscando durante todo o processo de terapia é que o cliente desenvolva essa atitude, que ele saia da terapia atento a isso. Porque o problema ele vai ter a vida inteira, né? Não é porque ele terminou o processo de terapia que a vida vai ficar cor-de-rosa, simplesmente porque a vida não é cor-de-rosa. Às vezes ela é cor-de-rosa, às vezes ela é cinza, às vezes ela é preta. E a pessoa ela tem que saber em que momento ela está, como ela se sente naquele momento dali e o que ela quer fazer a partir disso. Isso é awareness. A experiência organísmica ela tem esses 3 níveis, né? Ela tem o pensamento, o sentimento, a sensação e a ação, que é o movimento da pessoa. Então, em geral, nessa história da neurose, o que eu vou checar com o trabalho com o meu cliente é, dentro das situações, ele prestar atenção no que ele sente. Então, ele presta atenção no que ele sente, ele observa o que ele está fazendo, sente como sensação física mesmo. Sente como sentimento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela diz que ela se sente muito... ela está num lugar e ela está bem naquele lugar e, de repente, ela começa a ficar muito incomodada e ela tem que ficar... Ela começa a imaginar que o marido dela está fazendo coisas, que o marido dela está traindo e ela precisa sair daquele lugar. Então, ela está bem, mas ela começa a achar que algo está acontecendo fora da visão dela. E aí eu pedi para ela prestar atenção e, conforme ela estava me contando aquela história,
o que ela sentia corporalmente. E aí ela disse, bom, eu sinto angústia no peito, a minha cabeça fica confusa, e eu pedi para ela movimentar o corpo dela e tentar demonstrar com o movimento do corpo aquela angústia. A sensação que eu tenho é que eu fico andando para um lado e para o outro e que a minha cabeça fica muito barulhenta. E aí eu comecei, eu fico me sacudindo, a sensação que eu tenho é que eu fico me movimentando muito. E aí eu pedi para ela, continua prestando atenção nessa sensação, nesse sentimento de angústia e vai buscando na sua história, na sua vida, momentos em que você se perceba assim, né? E ela acabou trazendo uma história ela trouxe uma cena, mas na verdade era uma cena representativa de uma história, né? De uma dinâmica dos pais, que os pais viviam muito em função deles mesmos, né? Eram pessoas que se amavam muito e era daquelas histórias que às vezes casamentos que não tem espaço para os filhos, né? O casal se ama tanto que os filhos ficam meio que de fora. E era a angústia que ela sentia quando os pais dela se isolavam dela e ela ficava imaginando que os pais iam sumir, que os pais iam desaparecer. E ela foi se dando conta que toda aquela angústia que ela sentia, assim, existia alguma coisa acontecendo, ela estava sendo traída fora dos olhos dela. Era uma situação que ela continuava repetindo na vida dela. Então, ela tinha consciência do incômodo, ela tinha consciência da angústia, do sentimento de angústia, mas ela não tinha awareness desse processo, do quanto ela estava vivendo no lá então, sem perceber que tinha um aqui e agora. O trabalho que eu fiz não foi só um trabalho cognitivo, eu fiz um trabalho corporal com ela. Eu pedi que ela se movimentasse, eu pedi que ela prestasse atenção no que ela estava sentindo como sensação. Ela dizia que era uma tensão, ela sentia a cabeça barulhenta. O sentimento, ela foi se dando conta da angústia. Então, eu procurei fazer com que ela percebesse, se desse conta das sensações, dos sentimentos e dos pensamentos. E que ela conseguisse ver essas três coisas ao mesmo tempo. Em geral, na Gestalt terapia, todas as técnicas estão, em geral não, sempre, né? As técnicas da Gestalt terapia, elas estão sempre voltadas para a pessoa prestar atenção no que ela sente, no que ela pensa, no que ela faz. Então, eu posso, desde fazer a pessoa prestar atenção numa tensão muscular, numa postura corporal dela, até fazer ela prestar atenção em como ela chega nos lugares, em como ela fala com as pessoas. Por exemplo, se a questão envolve escolhas, eu vou fazer com que ela preste atenção nas escolhas concretas dela, que envolve comprar um sorvete, comprar uma roupa. Então, a ideia é que essa pessoa experimente. Essa é a ideia. Um dos métodos da Gestalt terapia é o experimento. Então, ajudar a pessoa a buscar essa congruência experimentando, vivendo. Às vezes, tem bem pouco tempo aconteceu isso com um cliente. O cliente chegou e disse assim, todo mundo acha que eu tenho que terminar com a minha namorada. Eu até às vezes acho também que eu tenho que terminar, mas eu não tenho coragem de terminar. E ficou muito surpreso quando eu disse para ele que ele não tinha que terminar com a namorada. Ele, como assim não tem que terminar com a namorada? Eu disse, não, você tem que ficar lá para você poder saber se é isso realmente que você quer. Não adianta você ficar numa situação, sair de uma situação simplesmente porque disseram para você que é ruim. Você tem que sentir a situação ruim. E eu, inclusive, falei para ele que essa informação eu estava dando já de um outro cliente que tinha terminado com a namorada e estava muito angustiado, querendo não voltar mais, e eu aconselhei que ele voltasse. Eu ainda brinquei com ele e disse, olha, você ainda não ligou para ela, liga rápido para ela, que você tem que ligar, que você está perdendo tempo de viver essa situação. Porque se você ficar atento
ao que ela faz, a se você quer aquilo, se você gosta ou não, aí você vai poder escolher com segurança. Porque enquanto você não prestar atenção e não experimentar a relação como ela acontece, você nunca vai ter certeza da escolha que você fez. Então, algumas relações, elas têm que se consumir nelas mesmas.